Vocês estão felizes? Estão mesmo? Então dê um glória a Deus aí no seu lugar. Dê um aleluia aí no seu lugar. Gerem expectativas, porque o Senhor se faz presente aqui e Ele vai nos contemplar essa noite. Hoje será uma noite diferente da sua vida. Espere que Deus hoje, Ele vai se manifestar com força na sua vida. Estamos com muita expectativa do que Deus vai fazer essa noite. E tudo que Deus falou vai acontecer. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: olha, tudo, absolutamente tudo que Deus falou vai acontecer. Diga, vai acontecer. Aleluia! Bem baixinho assim, ó. Tudo que Deus falou vai acontecer na minha vida, na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Sai do chão, eu creio.
Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ao teu nome, Senhor. Aleluia. A você, Pai. Obrigado, Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, 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 tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo sai de ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, 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 Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tu
canção em cada um de nós. Foi Deus quem escreveu pra Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Integrante sou do coral celestial. Meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra dançar no céu pra Ele. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será o meu troféu. No coral eu quero cantar, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. Na composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. Existe uma canção, você pode cantar pra Ele. Foi Deus quem escreveu pra Ele mesmo. O inimigo tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Quem é integrante? Integrante sou do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou. Você é especial pra Deus. Não vivo mais eu. Quem vive? Ele.
tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Declare que Ele é bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Declare: Tu és bom, Em todo tempo és bom, justiça está em ti. O teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. A igreja canta, só a igreja. Tu és bom. Em todo tempo Com toda a sua força, declare. justiça está. Ele está aqui, Ele se faz presente nesse lugar. Reverencia Ele. Teu amor é pra sempre. Não é o grupo de louvor, não é o pastor, é o Senhor. Tu és bom. Em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom. Aleluia, 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 glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Em todo tempo o Senhor é bom, meu Pai. Em todo tempo a tua bondade me alcança, meu Pai. Oh Deus, como é bom saber que nós estamos diante de um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus que nos resgatou pela sua infinita bondade, Senhor. A tua palavra nos diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, aonde não há variação, nem sombra de mudança. Ei, querido, celebre a bondade do seu Pai, celebre a bondade do seu Deus, um Deus que é bom em todo tempo e no tempo todo. Ele te alcança com a sua bondade, Ele te alcança com a sua generosidade, Ele te alcança nesta noite. E em todo tempo Ele te alcança amanhã, na segunda-feira, Ele te alcança na terça, na quarta, em nome de Jesus. Meu amado, não sei você, mas
Mas a vontade que tem de correr nesse lugar, celebrar o dom da vida que há dentro de você. A própria vida de Deus está depositada dentro de você. Isso é motivo para você celebrar, para você se alegrar nessa noite. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me escolheu. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor habita dentro de mim. Obrigado, Jesus, porque o Senhor abriu os meus olhos para a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque foi o Senhor que me convenceu a estar neste lugar, a falar: Deus é bom, Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Senta um pouco, queridos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Boa noite, querida igreja. Boa noite, querida igreja. Graça e paz do Senhor seja multiplicado sobre as suas vidas. Amém, amado? Muito bom estarmos aqui reunidos nessa noite para celebrar a vida, querido. Sabe, você entra nesse lugar, é uma sensação de gratidão. Amém, amado? Pela vida que habita dentro de você, meu amado. Isso é motivo para dizer: obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor me colocou neste lugar para receber essa palavra e eu entender que a própria vida de Deus está dentro de mim. Amém, amado? Glória a Deus. Eu quero também agradecer você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Amém? Seja muito bem-vindo nessa noite. Fica conectado, não perde nada, porque Deus vai te alcançar na tua casa, aonde você está. Amém? Nós gostaríamos de saber se tem alguém nos visitando nessa noite pela primeira vez. Se tiver, levanta a mão assim para que a igreja possa ver. Fica de mão, amém. Tem um casal, tem a senhora ali atrás. Fica só com a mão assim que os diáconos vão até você. Amém. Tem mais aqui, glória a Deus. Amém, amado. Aleluia. Tem outra senhora ali, olha. Amém. Aleluia. Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você já tem pastor, leve a paz do Senhor para o seu pastor. Mas se você não tem, esse é um bom lugar para você receber da palavra de Deus. Amém. Aleluia. Vamos vamos colocar aqui nossa declaração de propósito, para você entender por que você está aqui. A nossa declaração é: amar e alcançar as vidas, ensinando e transformando suas mentalidades pelo poder do Evangelho, equipando-as para o serviço a Deus e transformando a nossa sociedade. Vê só, querido, que bênção. Isso tem que estar enraizado na nossa vida. Sabe, quando você sair daqui, cada vez mais você tem que dizer: eu preciso amar o meu irmão, eu preciso amar o meu vizinho, eu preciso convidá-lo para aqui. Amém? Para que ele possa receber tudo de Deus que Deus tem para a vida dele. Amém, queridos? Nós cremos nesse bairro entregue ao Senhor Jesus. Quem crê? Nós declaramos o bairro Maurício de Nassau, Universitário, todos os bairros que cercam essa igreja, nós declaramos que é do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode crer comigo? Aleluia! Glória a Deus. Eu quero chamar o nosso querido pastor Chilton. Aleluia. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está bem? Seu rosto sabe disso? Então dê um sorriso para quem está do seu lado. Diga para ele: que bom que você veio. Vamos de novo? Diga para ele: que bom que você veio. Diga para ele: você está no local do seu crescimento. E nesse lugar é proibido fazer planos pequenos. Você concorda com isso? Glória a Deus, meu irmão, que coisa boa. Eu quero dar as boas-vindas a você para mais um culto. Você que está nos visitando, sejam bem-vindos. Amém? Você que já é de casa, seja bem-vindo também. Você que está online nos acompanhando, que bom te receber nessa noite, meu irmão. Eu posso dizer que Deus, Ele tem uma palavra inspirada por Ele para nos alcançar. Eu quero mesmo que você abra seu coração e fique pronto para tudo aquilo que Deus tem para receber. E que se você está nos acompanhando online, não deixe que nada roube tua atenção agora. Fica firme até o final. Não deixe que nada te distraia para não tirar de você aquilo que Deus quer te alcançar. Amém? Quantos estavam aqui ontem à noite? Levanta a mão.
Ontem nós começamos a ministrar um assunto que nós vamos dar continuidade a ele daqui a pouco. Mas antes disso, eu queria que você celebrasse a vida de Lara, nossa mais nova integrante do grupo de música. Aleluia. Amém. Minha irmã, seja bem-vinda. É uma bênção para nós ter você conosco e ver você avançando no Senhor. Amém? Vocês podem sentar, pessoal. Glória a Deus. Tu está pronto? Amém. Sabe, irmãos, nós estamos aprendendo ao longo desse mês de maio sobre um tema maravilhoso chamado cultura do reino. Diga, cultura do reino. E como nós ouvimos ontem, se você não estava aqui ontem à noite, eu quero incentivar você a assistir novamente a ministração, a assistir a ministração no canal do YouTube. Se você estava aqui, a reassistir, amém? E você poder acompanhar aquilo que nós falamos ontem à noite. Eu quero que os meninos coloquem logo aqui na tela, Colossenses capítulo 1, versículo 9. Nós começamos a falar ontem sobre os princípios e a sabedoria do reino de Deus. Nós colocamos uma base aqui ontem à noite, mostrando que culturas são ações, atitudes, comportamentos, características que demonstram ou determinam ou refletem um lugar. Quando nós falamos, como o exemplo que eu dei ontem à noite, sobre chimarrão, bombacha, amém? Uma roupa tradicional, né? Você está vestido lá com aquela, como é o nome daquele negócio que eu esqueci? Poncho. Geralmente vem à nossa memória um local. Que local é esse? O Rio Grande do Sul. Quando nós falamos sobre frevo, geralmente vem à nossa memória um local. Que local é esse? Recife. E por que isso acontece, irmãos? Porque todas essas expressões culturais, elas demonstram as características de um determinado lugar, refletem as ideias, os valores daquele povo, o que para aquelas pessoas são importantes, e nós fazemos parte de um reino, e nós vamos demonstrar, por meio da nossa vida, o que é importante para esse reino. Qual é a cultura desse reino? Como nós vamos transmitir isso para as pessoas? Sabe quando você chega em um determinado lugar que as pessoas olham para você e de acordo com o que você fala, elas já dizem, você é crente? Não é assim? Quando você conversa com alguém e você diz assim, misericórdia, amém, eu creio, é assim, aleluia. Quando você diz isso em meio a uma conversa informal com alguém lá fora, isso vai demonstrar algumas características acerca de você. As pessoas vão olhar para você e reconhecer que você é cristão, que você é crente. Mas é interessante, queridos, porque as nossas atitudes, elas vão muito mais do que somente palavras. Nesse texto que nós lemos aqui ontem à noite, de Colossenses capítulo 1, versículo 9, a gente vê Paulo se alegrando por uma igreja que andava na fé, no amor e na esperança, e ele orava para aquela igreja, ele dizia, eu não cesso de orar por vós, e de pedir que transbordeis, diga transbordeis, de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então nós destacamos muito, e aí eu não vou me deter tanto nessa parte hoje, mas eu quero fazer um resumo para você. Ontem nós dissecamos mesmo sobre a vontade de Deus e a sabedoria de Deus para manifestar a vontade dele nessa terra, para que nós pudéssemos andar nos princípios que ele já estabeleceu. Amém? Então, o reino de Deus é um reino de princípios, e Deus tem a sabedoria dele, manifesta sobre a minha vida e sobre a tua vida, para que nós possamos ter um pleno conhecimento da vontade dele, e aí sim podermos andar agradando a ele, revelando essa cultura por onde nós passarmos. Amém? Nós estudamos um pouco ontem também, e falamos que a sabedoria vem de Deus. Nós falamos não somente de uma sabedoria natural, mas nós citamos o texto de Tiago no capítulo 1, versículo 5, quando a Bíblia diz que se alguém, quem é alguém? Tem alguém aqui? Se alguém tem falta de sabedoria, essa pessoa pode pedir a Deus e Deus dá liberalmente. Nós lemos ontem também o texto de Provérbios no capítulo 2, onde mostra que a sabedoria é Deus quem dá, e o conhecimento e o entendimento
é Ele quem revela. Nós estudamos sobre isso ontem à noite, justamente para colocarmos uma estrutura, para podermos seguir nessa noite. Porque eu quero ler com você agora o livro de Tiago, no capítulo 3, versículo 13. E nós vamos nos deter um pouco como é essa sabedoria de Deus e como essa sabedoria de Deus vai operar na minha vida e na tua vida. Você está pronto? Amém. Uma pessoa está já alguma coisa. Tiago capítulo 3, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Antes da gente avançar aqui, olha para cá, você concorda comigo que se nós fizéssemos essa pergunta fora do ambiente de igreja, fora do ambiente da palavra de Deus, nós iríamos encontrar lá fora pessoas muito sábias e inteligentes? Naturalmente falando, você concorda comigo? Você conversa com algumas pessoas, eu não sei se você tem esse hábito de buscar a sabedoria, mas quando você está conversando com algumas pessoas, você percebe que existe uma sabedoria na vida dela para coisas comuns, para coisas naturais, acerca de trabalho, acerca de algumas questões, e isso é maravilhoso. Mas quando a Bíblia fala da sabedoria, ele diz, olha, a sabedoria, ela não é demonstrada somente por algo que você fala. Quando nós lemos esse texto, ele pergunta, quem entre vós é sábio e inteligente? Ele vai dizer que essa inteligência e essa sabedoria, ela precisa ser demonstrada em mansidão de sabedoria, mediante um condigno proceder às suas obras. Então, a nossa forma de viver aqui nessa terra, a forma como nós agimos, as obras que nós fazemos, vão revelar se nós realmente somos sábios e se realmente somos inteligentes. Se aquele que criou todas as coisas habita dentro de mim e de você, você concorda comigo que o interesse dele é nos capacitar para andar na sabedoria dele? Se Ele habita em mim e em você, Ele não quer que nós possamos andar somente segundo o nosso próprio entendimento. Provérbios, no capítulo 3, versículo 5, diz que nós não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento, na nossa sabedoria natural. Ou seja, ele diz, olha, não seja conduzido, porque um estribo no animal, ele serve para mostrar o caminho, para conduzir, para limitar, para dizer por onde aquele animal precisa andar. E ele diz que nós não devemos ser conduzidos somente debaixo do nosso próprio entendimento. Isso me traz uma ideia que existe um entendimento, uma sabedoria superior à minha. Você concorda comigo? Se não fosse assim, ele dizia, anda segundo a tua própria sabedoria e está tudo certo. Mas não, existe uma sabedoria superior. Diga, existe uma sabedoria superior. E é essa sabedoria superior operando na nossa vida que vai nos ajudar a compreender a vontade de Deus. E nós vamos andar segundo essa vontade. E nós vamos revelar essa cultura do reino, essas características do reino de Deus por onde nós passarmos. Afinal, nós somos seres espirituais. Diga, eu sou um ser espiritual. Nós falamos também um pouco ontem à noite que aquilo que nós fazemos debaixo da palavra, ou inspirados pelo Espírito, e nós vimos que a sabedoria é manifestada pelo Espírito Santo. Amém? Mas tudo que nós fazemos debaixo da unção do Espírito não é natural. Orar por alguém, essa pessoa ser curado, não é uma coisa natural. Falar em novas línguas, orar em outras línguas, não é algo natural. Você concorda comigo? Para falar do Evangelho e alguém ter a vida completamente mudada e o destino e a eternidade transformado, não é algo natural. Então essa sabedoria de Deus, ela não vai operar somente no nível natural. Ela vai operar e nos dar a condição de viver e provar e desfrutar, e não somente para nós, mas para as pessoas que nos cercam, porque o texto que nós começamos lendo aqui de Colossenses, ele fala de transbordar. Transbordar, irmãos, traz a ideia de algo que vai além de mim, não é só para mim. Amém? Então, essa sabedoria nos habilita e nos capacita, não somente naturalmente, mas espiritualmente, para vivermos uma vida plena. E ele diz que se nós quisermos demonstrar sabedoria, isso vai ser visto não só por aquilo que falamos, mas por aquilo que vivemos. Tudo bem até aqui? Deixa eu ver, coloca de novo aqui o versículo 13. Mostre em sabedoria, diga mostre. Mais uma vez. Mais uma vez. Já viu aquelas pessoas que elas têm cara de sábias? Ela tem jeito de sábio. Ela tem cara de sábio.
Ela parece que é demais, mas nós vamos ver isso pelo procedimento. Pelas palavras, mas também pelo procedimento. Ele diz, mostre em mansidão de sabedoria. Diga, mansidão. Isso me mostra que a sabedoria de Deus não é uma sabedoria que vai me levar a andar fora da mansidão. Já percebeu que às vezes algumas pessoas elas dizem assim, não, mas eu não consigo ser manso não, porque eu sou sanguíneo demais. Não é assim? Nós temos aqui a nossa querida psicanalista, ela poderia até nos explicar sobre esses tipos de comportamento. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Quantos entendem que em Deus nós podemos ter nosso temperamento mudado pela palavra? Então agora, aquele que era, eu vou usar o termo técnico, para não dizer carnal, sanguíneo demais, amém? Ele pode ser uma pessoa mansa. Aquele que era desligado demais, lerdo demais, ele pode encontrar um equilíbrio na palavra. Porque ele diz que essa sabedoria precisa ser demonstrada. Nós já ouvimos ontem que se nós não temos, nós podemos pedir que ele dá. Ele diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça e Deus dá liberalmente. Então essa sabedoria é dada por Deus. Amém? E ele diz, mediante um digno procedimento. Mediante a forma como você age. Então diga, as minhas ações e as minhas atitudes vão demonstrar se eu ando em sabedoria. Coloca o versículo seguinte, por favor. Se pelo contrário, olha, ele vai dizer agora quem não é sábio, as características de alguém que não é sábio. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, o que é isso? Desejo de contender, de dividir, de provocar a contendas. Nem vos glorei disso, nem mintais contra a verdade. Então perceba que ele mostra, no primeiro versículo ele mostra características de alguém que anda em sabedoria. E no versículo seguinte ele mostra características de alguém que não anda nessa sabedoria. Agora deixa eu só abrir um parêntese aqui antes de nós avançarmos. Como eu falei ontem à noite, nós só provamos de Deus aquilo que nós temos revelação da sua vontade. Alguém pode entender que Deus cura e andar em saúde, mas não entender que Deus nos supre e andar em falta. Amém? Ou vice-versa. Alguém pode andar suprido demais porque entende que Deus não supre, mas porque não crê que Deus é o mesmo Deus que supre, é o mesmo Deus que já curou, ele anda doente. Mas perceba algo. Tem áreas da nossa vida, como eu estava falando agora há pouco, que nós já podemos ter avançado um pouco mais ou não. Sim ou não? Talvez se você olhar para trás, você vai ver um monte de coisas que nós já mudamos, que nós já conseguimos vencer. Situações que antes nós errávamos, mas agora nós não erramos mais. Mas já percebeu que quando nós olhamos para frente, nós percebemos que ainda tem um monte de coisa que precisa mudar? Por que isso acontece, pastor? Porque a salvação do Espírito, ela aconteceu instantaneamente no dia que nós nascemos de novo. Agora a nossa mentalidade, como a própria palavra de Deus diz, ela precisa ser transformada pela palavra. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 12, Tiago no capítulo 1 e no versículo 21, ele fala que nós devemos aceitar com mansidão a palavra de Deus em nós implantada, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. A alma aqui na palavra traz a ideia de mentalidade, de emoções, de sentimentos, do intelecto humano. Por isso que a transformação ela não acontece automaticamente exterior, é primeiro por dentro. E porque nós somos por dentro transformados, nós vamos revelar isso exteriormente. Tudo bem? Mas é de fé em fé e de glória em glória. Então não se condene se você ainda encontra áreas na sua vida que talvez essa sabedoria não está fluindo tanto. E o que é que eu vou fazer, pastor? Eu vou identificar quais são essas áreas da minha vida e trabalhar para melhorar elas. Amém? Então, é como alguém que está enfermo e ele tem muita dificuldade para crer, para receber cura. E o que é que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar ouvir sobre cura. Ele não vai ouvir sobre arrebatamento agora. Mas ele precisa mudar a mentalidade para entender, desfrutar da sabedoria que vem de Deus, para viver aquilo que ele está precisando. Tudo bem até aqui? Então não te condena, mas também não se conforma. Existe uma diferença entre não se condenar e se conformar.
Tudo bem até aqui? Às vezes a pessoa não se condena, não, eu erro porque eu estou crescendo mesmo, né? Quem não erra? A gente está aqui na vida, a gente vai errar. E aí ele fica conformado nisso. Amém? E aí ele se conforma nisso. E aí não sai do canto. Mas coloca o versículo 15, por favor. Esta qual? Essa sabedoria que quer andar causando confusão, inveja, que quer andar fora da palavra. Ele diz que essa sabedoria não é a que desce lá do alto. Antes, é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Ou demoníaca, perdão. Tem uma tradução que diz diabólica. Percebe algo? Quando alguém é sábio demais, mas ele usa dessa sabedoria para passar a perna na outra pessoa, para fazer algo errado por outra pessoa, como é comum no mundo fazer, essa não é a sabedoria de Deus. Tudo bem até aqui? A sabedoria de Deus, ela é revelada segundo o caráter dele. Então nós andamos segundo ele, nós agimos segundo ele. E ele diz que essa sabedoria natural, ela é da terra, ela é animal e demoníaca. Versículo 16. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Diga misericórdia. Próximo. A sabedoria, porém, lá do alto, diga é. E ele diz, primeiramente, pura. A sabedoria de Deus, irmãos, nos leva a andar de uma forma pura. Não nos leva a andar olhando maldade em todas as pessoas. Pura. Diz que depois, pacífica. Diga pacífica. Quem é alguém pacífico? É alguém que é só calminho demais assim. Ai, irmão, a paz do Senhor. Não, irmão, pacífico não é isso. Pacífico é alguém que anda em paz e que promove paz. E não é uma paz natural. Não é uma paz que está tudo bem dependendo de se as coisas estiverem bem. Isso não é a paz do tipo de Deus. Não é a paz eirene derramada no nosso coração quando nós nascemos de novo. Eirene é paz ou alegria, agora eu esqueci. No grego, os universitários me ajudem aí. Mas ele diz que ela é pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Uau! Diga imparcial. Não toma partido, meu irmão. Não privilegia um em detrimento do outro. A sabedoria de Deus operando na vida da gente não vai fazer a gente fazer acepção de pessoas. A sabedoria de Deus operando na nossa vida, irmãos, não vai fazer a gente andar fingindo. O que é andar fingindo, pastor? É quando nós estamos falando bem daquela pessoa na frente, mas quando a pessoa sai, a gente desce a lenha. Quem lembra daquele programa que tinha antigamente chamado Garras da Patrulha? Ninguém lembra, né? Tá certo, sei. Agora se eu falasse assim, daquele personagem dos bonecos lá chamado Coxinha. Ah, eu lembro, né? Pois é. Aquele personagem lá, queridos, era bem interessante, né? Ele chegava perto de alguém, algum amigo, ele, minha autarquia, você é uma bênção. Foi daquele irmãozinho que chega na igreja, meu querido, terreno de passar anjo. Né? E você começa a elogiar aquela pessoa. Aí a pessoa sai, irmão. Daqui a pouco você vira para outra, perto de você e rapaz, tá sabendo? Não, o que foi? Pai, fulaninho ali fez isso, isso e isso. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Fofoca só existe porque tem quem escute. Quando alguém chegar para você para falar da vida de alguém, diz, irmão, peraí, chama ele aqui. Rapaz, tu soubesse o que foi que o pastor Luiz fez? Aí você vai dizer, sabe o quê? Não, soube não, peraí, pastor, vem cá. Vai, diz só o quê que aconteceu que ele fez. Mas quando nós ouvimos, irmãos, nós estamos alimentando. Sim ou não? E como eu já vi situações assim acontecer, irmãos. E sabe de uma coisa? Nós precisamos andar em sabedoria. A sabedoria de Deus não promove isso. Tudo bem até aqui? Sem fingimento. Próximo.
Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Pronto, vamos parar por aqui por enquanto. Então, essa sabedoria de Deus, ela vai ser revelada pelas nossas atitudes. As nossas atitudes vão demonstrar o reino na qual nós fazemos parte, que está baseados em princípios que o próprio Deus estabeleceu e que são imutáveis, como nós ouvimos ontem à noite. É isso que vai demonstrar para as pessoas lá fora quem nós somos. Não é somente pelo que nós falamos, mas é o quanto nós vivemos também daquilo que nós falamos. Tudo bem até aqui? Agora, pastor, na prática, como é que essa sabedoria pode operar na minha vida? Eu quero falar sobre 3 aspectos. Sobre essa sabedoria operando na sua família, na igreja e no teu trabalho. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 22, por exemplo, ou 1 Pedro do capítulo 3 em diante, você vai ver a Bíblia falando detalhadamente sobre família, sobre marido, sobre mulher, sobre responsabilidades que cada um tem. Você concorda comigo que, por exemplo, quando a Bíblia nos diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 22, que a mulher precisa ser submissa ao seu marido como ao Senhor, isso é a sabedoria de Deus sendo manifesta? Nós entendemos pela palavra que a submissão bíblica não é você estar debaixo de uma opressão ou de um jugo, mas é você ser suporte, a uma missão que está sendo dada e que vai ser conduzida sobre a tua família. E quando nós entendemos, e a esposa entende isso, ou quando o marido entende, por exemplo, que ele precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, isso é a sabedoria de Deus sendo revelada. Então, quando a mulher, em vez de contender com o marido, tenta ajudá-lo, ela está ajudando a missão a ser executada, ela está andando em sabedoria. Você concorda com isso? Quando o marido, em vez de sair para jogar com os amigos no único tempo livre que ele tem, ele dá esse tempo para a esposa, mulheres, me ajudem. Dê pelo menos um amém agora. Ele está andando em sabedoria. Porque como foi que Cristo se entregou pela igreja? De que forma foi? Homem de Deus, não é culto da família hoje, né? Teremos no próximo sábado, dia 31, um momento específico para os casais casados. Mas deixa eu te dizer uma coisa, como nós temos nos entregado você pela tua e eu pela minha? Como nós temos vivido isso? Porque já percebeu que todos nós oramos para termos uma família de sucesso? Todos nós devemos orar por isso não é errado. Todos nós oramos, todos nós cremos, nós chamamos a existência, nós declaramos. Mas quanto nós estamos vivendo? Por exemplo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, diz que a esposa pode ganhar o marido sem falar nada. Somente com o seu procedimento. E eu concordo que isso não é algo só para... Eu acredito e concordo que isso não é algo só para a mulher. Isso é para o marido também. Por quê? Porque já percebeu que muitas vezes na família, quando um se converte e o outro ainda não se converteu, a outra pessoa fica fazendo de tudo para meio que forçar a outra pessoa a se converter também? A intenção é boa, porque nós nascemos de novo e a gente quer que todo mundo nasça também. Mas já percebeu que não somos nós que convencemos ninguém? O nosso nível e poder de convencimento é muito pequeno. A Bíblia diz que com quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas nós somos parceiros dele. Nós trabalhamos junto com ele. Então, se eu ando segundo a sabedoria de Deus na família, eu vou ter uma família bem-sucedida. Se a Bíblia diz, por exemplo, que nós não devemos lançar nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for útil para promover edificação. E aí, quando você, homem de Deus, tua esposa faz algo errado com você, o que é que isso tem saído da tua boca? Quando o teu marido, mulher, faz aquilo que você já falou com ele umas 10.000 vezes que não é para fazer, o que é que tem saído da tua boca? Então, se nós quisermos ver a palavra se cumprindo na nossa família, nós precisamos andar segundo a palavra. Ninguém planta milho e colhe feijão. Então, ninguém pode plantar desobediência e querer colher obediência. Bênção. Porque não é instantâneo, não é automático. É pela prática. Tudo bem até aqui?
Como é que essa sabedoria é demonstrada no nosso serviço para Deus, por exemplo? Coloca, por favor, aqui Marcos capítulo 9, versículo 35. Quero ler um texto aqui com você bem interessante. Nós poderíamos citar o mesmo contexto lá em Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20. Mas em Marcos 9, 35 diz que Jesus se assentou, chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Coloca Mateus 20, 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando, pediu-lhe um favor. Vai passando até o 28. Pode ir passando até o 28. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Próximo. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Próximo. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Próximo. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Próximo. Então Jesus, chamando-os, disse: sabei que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. 26. Não será assim, ou não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. Próximo. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. E aí ele fecha, dando uma tapa de palavra na cara dos discípulos, dizendo: tal como o Filho do Homem, falando dele mesmo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha que coisa interessante. Jesus tinha 12 junto com ele, mais próximos, que caminhavam junto com ele. E o que é que aconteceu? Chega a mãe de 2 deles. Quem eram os 2? Diga: João e Tiago. Mais uma vez. Então é como se chegasse a mãe de João e Tiago, que eram irmãos, chegasse para o Senhor Jesus e dissesse: Jesus, vem cá. Assim, né? Tu sabe, eles sempre estão com você. Olha, esses meninos meus é uma benção, viu? Já viu aquela mãe que vai, né, contar a vantagem dos filhos? Olha, esses meninos meus, olha, deixa eu lhe pedir um favor. Olha, quando o reino de Deus for estabelecido aqui na terra, né? Bota um do teu lado direito e um do teu lado esquerdo. Jesus diz: olha, tu sabe o que está pedindo? Beber o mesmo cálice que eu, ou passar pelo mesmo sofrimento que eu vou passar, eles até podem passar. Agora, se assentar um à minha direita e um à minha esquerda, não compete a mim dar. Mas o meu Pai, é Ele que faz. É Ele quem concede, porque Ele diz que existem lugares reservados. Mas a gente não vai falar disso nessa noite. É tema para outra ministração, talvez domingo que vem. Diz que existe lugar reservado. É meu Pai que reservou esses lugares. Eu não posso fazer isso. Aí ele diz: mas quer saber de uma coisa? Quer que eles sejam grandes? Que sirva. Você concorda que isso é sabedoria de Deus? Então, se você aplicar esse princípio na tua vida, tem um livro do pastor Costa Neto que eu gosto muito, chamado Amar e Servir. Se nós aplicarmos esse princípio na nossa vida, nós vamos entender que nós não fomos chamados só para ser servido. Nós somos chamados para servir. O teu dom, a tua habilidade, aquilo que Deus te deu, a tua sabedoria que vem dele, não é para você, é para servir as pessoas. Portanto, quando você crescer, ganhar títulos, ganhar posições, entenda que quanto mais você cresce, mais você serve. Tudo bem até aqui? As pessoas precisam ter acesso a você. Tá tudo certo até aqui? Talvez nem sempre você consiga fazer tudo que todo mundo quer. Eu lembro que lá na vila a gente dizia assim: como é que com 200 pessoas na igreja a gente consegue? Né? Hoje a gente tem 100 e pouco, a gente não consegue. Eu também não consigo fazer tudo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: ainda que eu não consiga fazer tudo, eu preciso ser acessível para você. Porque servir é cultura do reino. Se eu aplico a sabedoria de Deus na minha vida, na igreja, eu vou entender que eu não estou fazendo para mim. Eu não estou fazendo pelo que o pastor pode fazer por mim.
Porque o que eu posso fazer por você é muito limitado. Mas o que Deus pode fazer, meu irmão, é diferente demais. Amém? Então, se eu aplicar a sabedoria de Deus na minha família, como ele diz, minha família vai ser bem sucedida. Se eu aplicar a sabedoria de Deus no meu trabalho na igreja, o meu trabalho vai ser uma bênção. E se eu aplicar a sabedoria de Deus na minha vida profissional, também vai ser uma bênção. Eu quero ler com você e eu vou me deter um pouco mais nesses 20 minutos restantes. E eu quero falar um pouco mais sobre esse assunto aqui. Eu quero ler com você Êxodo capítulo 31, versículo 1. Êxodo capítulo 31, versículo 1. Você está aqui, irmão? Amém. Deus é bom, tu crê? Amém. Ele é tão bom que é bom. Êxodo capítulo 31, versículo 1. Vamos entender um pouco aqui o contexto. Deus traz uma instrução para o povo construir um tabernáculo. O tabernáculo, dentro daquela aliança e para aquele povo, representava um lugar onde a presença de Deus podia ser acessada. Depois que o homem peca no Éden, o Espírito de Deus não habita mais no interior daquele homem, e agora a presença de Deus estava restrita à Arca da Aliança. E o tabernáculo foi a primeira instrução que Deus dá para que as pessoas pudessem guardar um local para adorá-lo, para oferecer sacrifícios a Ele. E ele diz o seguinte: quando Deus manda construir o tabernáculo, Deus agora vem capacitar com a sabedoria e a unção dele o povo para fazer aquilo. Olha o que ele diz aqui. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de sabedoria, de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidar pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. Percebe, irmãos, Deus está capacitando pessoas para fazer trabalhos naturais. Você concorda comigo? E aí você poderia me dizer: não, pastor, mas essa sabedoria e essa unção de Deus, porque a Bíblia diz que Deus derramou, encheu o Espírito nessas pessoas, capacitando eles para fazer algo. Aí algumas pessoas poderiam dizer: não, pastor, mas isso era porque era para fazer algo para o templo. Mas trazendo para a nossa aliança agora, nós nascemos de novo, o Espírito Santo habita novamente dentro de nós. Você concorda comigo que a presença de Deus agora não está em uma arca natural, mas você carrega ela? Eu não estou te chamando de arca, né? Para você olhar os irmãos: graça e paz, arca. Arca, que é isso? Não é isso que eu estou dizendo. Mas você entende que a presença de Deus não está mais em um objeto inanimado? A presença de Deus não está dentro dessas 4 paredes naturais da igreja. A presença de Deus está aqui porque você está aqui. Sem você aqui, é só um prédio. Aleluia. Quando você chega em algum lugar, Deus está chegando junto com você. Sabe quando você chega em um lugar e está aquele ambiente carregado, você diz: pronto, cheguei, vamos resolver aqui. Que é isso? Presunção? Não, consciência de quem você carrega. Eu lembro certa vez o pastor Sêmio lá dando aula no Rema. Ele disse que uma vez entrou em um ônibus, e aí ele entrou no ônibus, o ônibus estava bem lotado, né? Ele entrou no ônibus e disse assim: Satanás, cheguei. O pastor Sêmio era bem ousado, né? Satanás, cheguei. Se você vai estar bagunçando a vida de alguém agora aqui, pode bater em retirada. Ele começou a se manifestar, um lá na frente, outro no meio do ônibus, ele foi expulsando. Por que isso? Consciência da presença. Aí eu te digo, se na antiga aliança Deus dava sabedoria, ungia e capacitava o povo para fazer coisas naturais, para carregar a presença dele, o que é que ele não faz agora em você? Porque a presença está em você. Nós somos filhos agora. Então diga: Deus me habilita, me dá a sua sabedoria para que eu possa fazer. Amém ou ai de nós? Agora, quando eu entendo isso, eu vou entender que a finalidade
de eu ser bem sucedido no meu trabalho não é somente para que eu fique conhecido. Diga, existe um propósito na prosperidade. Mais uma vez. Há aproximadamente 2 semanas atrás, eu estava conversando com um empresário ali na entrada da igreja, e ele me disse algo que me chamou a atenção. Ele disse assim: pastor, eu preciso de sabedoria para saber administrar meu tempo, para eu saber como dar mais tempo para Deus. Mas aí ele disse algo que me chamou mais a atenção ainda. Ele disse assim: mas eu não quero, porque eu não quero com isso ser negligente no meu trabalho, porque eu preciso ser mantenedor do reino. E eu fiquei pensando sobre isso. Você acredita, irmãos, que aquilo que Deus nos dá não é só para nós? A nossa prosperidade, o nosso crescimento, sermos bem-sucedidos naquilo que fazermos, não é só para a gente. Nós vamos provar do melhor e dos frutos do nosso trabalho. A Bíblia fala sobre isso. Então não é pecado você que trabalha, você que tem condições, você ter o melhor da terra. A Bíblia diz isso em Isaías 1,19. Mas o que é que nós não podemos fazer? Deixar que essas coisas tomem o nosso coração. E aí quando ele diz aqui, olha, é ele que dá capacidade, é ele que dá sabedoria. Eu quero ler com vocês um texto lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11. Mas pastor, e Deus quer que a gente prospere? A Bíblia diz que ele mesmo diz: eu bem sei que planos tenho ao vosso respeito, planos de vos fazer prosperar. O problema é que às vezes a gente acha que prosperar é só ter dinheiro. Prosperar é nós estarmos bem em todas as áreas da nossa vida. É você ter sua mente está bem, seus sentimentos, sua vida familiar, sua saúde, e também você ser próspero financeiramente, porque como o reino vai ser promovido se a gente não tiver como fazer isso? Você concorda comigo? Vamos ler aqui, Deuteronômio capítulo 8, versículo 11. Ele diz o seguinte: guarda-te que não esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para que não aconteça que depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens. Perceba que a Bíblia em momento nenhum diz que nós não podemos ter isso. Ele só diz: preste atenção, para que quando isso acontecer. Está aqui? Para que depois que aconteça tudo isso, versículo 14, para que não aconteça que se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão, ele falando para aquele povo lá, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar. Você foi provado, e ele fez isso de uma forma boa para você. Mas ele diz no versículo 17: não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Ele está dizendo que, vê o que é que o versículo 18 diz, que é Ele quem nos dá força para adquirir riqueza. E Ele faz isso para confirmar a aliança que Ele fez com os pais deles, aqui falando de Abraão. Então, a aliança que Deus tinha com Abraão envolvia prosperidade financeira, serem supridos. E a Bíblia nos diz em Gálatas capítulo 3 que a bênção de Abraão chegou até nós, aos gentios, por causa de Cristo. Então isso faz parte da nossa aliança hoje também. Mas perceba que ele diz que é Deus quem dá.
Então, Deus vai te dar sabedoria para você investir no teu negócio. Nós temos o Verbo Empreende aqui, que no mês que vem teremos mais uma edição. Você que é empreendedor, Deus quer te dar sabedoria, meu irmão, sobre como você fazer, onde você investir, o que você comprar, o que você não comprar. Ah, pastor, e Deus dá para uns e para outros não? Não, Deus dá para todos que pedem. Porque Deus pode te dar uma ideia, meu irmão, que vai mudar o curso da tua vida. Completamente. Deus pode te dizer, olha, faz isso que ninguém nunca fez e você se tornar milionário. Agora, qual é o propósito disso? Versículo 15. Tudo volta para Ele. A glória é para Ele. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11. Coloque lá aqui, por favor. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11. Ele vem falando sobre, no versículo 10, ele está falando de oferta. Ele diz que Deus dá semente a quem semeia e pão para alimento. E ele diz que aquele que dá semente e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. 11. Enriquecendo-vos em tudo para, diga para. Mais uma vez. Então, Ele me enriquece para um propósito. Nós somos supridos para um propósito. Nós somos supridos para fazermos algo. E o que é que Ele diz? Para toda generosidade. Diga, para toda generosidade. A qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Versículo 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Quando nós somos supridos e nós promovemos, abençoamos o reino, a vida de alguém, quantos concordam que Deus é glorificado com isso? Você concorda que Deus não é glorificado na falta? Eu acho que eu não sei se foi na vila, eu ministrando lá, ou foi aqui que eu dei esse exemplo. Que eu vi um vídeo na internet esses dias de um cara que estava catando lixo na frente de uma casa. E aí o proprietário daquela casa chegou, viu aquele homem ali, falou algo com ele bem rápido, entrou, depois de algum tempo ele retornou com uma cesta básica bem carregada e entregou para aquele homem, que estava ali na frente da casa dele. O dono da casa entrou e a câmera de vigilância mostrando, aquele homem pegou aquilo, olhou, colocou do lado, se ajoelhou, levantou as mãos e começou a agradecer a Deus. É isso que aquele versículo está dizendo. Nós temos para promover para toda generosidade, para que por meio dessa generosidade sejam tributadas graças a Deus. Você está aqui? Então como é que ele vai fazendo isso? Como é que ele vai fazer isso? Te habilitando, te dando sabedoria. Eu quero ler com você Provérbios 12, 24. Diz que a mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalho forçado. Diga, a mão diligente. E nós não vamos ter tempo para esgotar todo esse assunto nessa noite. Eu creio que nós vamos continuá-lo em outro momento. Mas a gente pode ver algumas características na Bíblia, por meio do homem mais sábio que existiu antes de Jesus, chamado Salomão. E ele vai dar muitas dicas e instruções de como prosperar a nossa vida profissional. Ele diz que nós precisamos ser diligentes. Em outro versículo ele vai dizer que nós não devemos ser preguiçosos. Em outro versículo ele vai dizer que nós devemos reconhecer a Deus, entender o tempo de fazer cada coisa, como agir. Ele até fala de não investir somente em uma coisa. Agora você que está aqui, que é empresário, deixa eu te mostrar algo. Quantos concordam que o resultado para o reino, que uma pessoa, você vai entender e eu creio que você que está aqui, me conhece há alguns meses pelo menos, vai entender o que eu vou dizer e não vai fazer julgamento do que eu vou estar falando. Amém? Mas você concorda que a capacidade que nós temos de promover o reino é muito maior se nós juntarmos todo mundo que pode fazer? Cada um vai fazer com uma coisa. Mas se a gente dissesse assim hoje, a gente vai precisar alugar o campo do Central, a Patativa lá, o Lacerdão, para a gente fazer um evento gospel. Vamos imaginar. Você concorda que é mais fácil? Deus pode fazer, e Ele vai fazer de todo jeito, irmãos. Quando a obra é dEle, quando o propósito é dEle, quando a visão é dEle, a provisão vem.
Amém? Mas você concorda que é muito mais fácil, se Deus der uma visão dessa, alguém se levantar e dizer, eu pago? É assim ou não? Eu entendo, e é bíblico, todo mundo participar de uma assistência em favor de algo. A gente vê, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 8, quando Paulo vai recolher uma oferta para os irmãos necessitados em Jerusalém, diante daquela fome, todo um povo está se movendo para ajudar aquelas pessoas. Isso é bíblico, nós fazemos isso nessa igreja também. Mas você concorda que é muito mais fácil alguém se levantar e dizer, eu vou pagar tudo para ele? E Deus pode fazer? Pode. E Deus quer te dar sabedoria para você fazer isso. Talvez você ainda é só funcionário, mas Deus está te dizendo, olha, eu posso te dar uma sabedoria tão grande para você ter para fazer isso. Você está aqui? Por quê, irmãos? Porque tudo volta para Ele. A glória é para Ele. Quando nós fazemos isso, nós reconhecemos. Se você não estava aqui no primeiro culto do mês, quando a gente falou sobre esse tema, cultura do reino, eu falei sobre primícias, quem lembra? E naquela oportunidade, eu falei sobre a questão de dízimo. Eu falei bem rapidamente, porque não era o assunto daquela noite, nem é hoje, mas eu quero lembrar disso, porque sabe de uma coisa, irmãos? Muitas vezes nós estamos impedindo que coisas aconteçam, porque nós não obedecemos a palavra. Amém? E aí, se você tem dúvidas, como é que eu devo dizimar? Primeiro, você dizima por fé. Você devolve ao Senhor por fé o dízimo. Ah, pastor, mas eu tenho um negócio, como é que eu faço? Você dizima do seu negócio e dizima do que você recebe. Se você estabelece uma prebenda para você, uma prebenda não, né? Prebenda é outra coisa. Você estabelece um prolabore, né? Obrigado aos universitários. Você estabelece um prolabore, você dizima do prolabore que você recebe. E você dizima do que a sua empresa arrecada. Isso é bíblico. Ah, pastor, mas a empresa não é um CNPJ? É, mas se não pagar a conta, é o teu nome que vai ficar sujo, não é o CNPJ não. Amém? Então, é um princípio bíblico. Sabe, irmãos, eu não vou dizer uma... Deixa eu encontrar uma palavra melhor para eu saber explicar isso de uma forma melhor, né? Eu não queria dizer o desafio não, né? Mas eu duvido, se a gente aplicar esses princípios, tudo não mudar na tua vida. Porque eu vou te dizer, eu nasci de novo em 2005. E eu entendo que na graça, na nova aliança, ninguém é obrigado a fazer nada. Nem nascer de novo a gente é obrigado, a gente faz porque tem fé. Então dízimo não é uma obrigação. A gente não faz nada obrigado. Mas eu entendi, irmãos, que quando eu nasci de novo, eu decidi obedecer a Deus e honrar a Ele, e eu comecei a fazer isso. E eu nasci de novo, irmãos, e eu vou te dizer, nesse tempo todinho, irmãos, cada dia Deus me surpreende mais. Se você está aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é funcionário, se você é empreendedor, se você é empresário, seja lá o que você é, a provisão que chegou para você, Deus está te dando. É dele. E nós usamos isso para promover o reino dele. Eu sou muito tranquilo em dizer isso, porque graças a Deus, além de sermos um ministério muito transparente e muito sério com relação a isso, nós também somos uma igreja muito transparente e muito séria com relação a isso. Se você é membro dessa igreja, você tem liberdade e direito estatutário a chegar até a diretoria da sua igreja, ao seu pastor ou à diretoria e dizer, eu quero saber onde o dinheiro dessa igreja está sendo investido. Porque uma água mineral que a gente compra para colocar ali, a gente não pode comprar sem nota. E graças a Deus que o pastor não cuida do dinheiro. É segurança para mim. Então, irmãos, você tem liberdade para fazer isso. Amém? Você pode fazer isso. Então, quando eu falo sobre dízimo, eu falo isso de uma forma muito tranquila. Não só porque eu entendi sobre isso, mas porque eu sei como é investido aquilo que você faz. Então deixa eu dar uma instrução para você. Se você ainda não dizima, decida fazer. Não porque eu estou falando, mas como um ato de fé. E comece a ver se não vai se cumprir o que a Bíblia diz. Amém. Comece a ver, irmãos. Sabe, você é empresário, dizime da sua empresa. Ah, pastor, mas eu dizimo só do que é meu, a empresa é sua. Você só escolheu não gastar aquele dinheiro, você só está guardando lá para gastar em outra coisa, para investir nela mesmo. Mas é seu. Então, irmãos,
eu não quero que a gente não faça aquilo que a Bíblia diz, para que a gente viva parcialmente. Ah não, mas já está tudo dando tão certo, irmão, pastor, está tudo tão bem, está vindo tanto suprimento. Glória a Deus, irmão. E quem disse que só é aí? Que pode vir muito mais. Sabe, eu me lembro que eu fiz o Rema em 2007 e em 2008. Eu vou já encerrar. Eu me lembro que eu fiz o Rema em 2007 e 2008. Na época que eu fiz, eu pagava, eu acho que era 35 ou era 45 reais por pessoa. Na época era um valor considerável. Né? Hoje a mensalidade está 250, 256,50, né? Se você pagar em dia, aqui na nossa cidade. E aí eu pensava naquilo naquela época. Eu dizia, Senhor, eu quero ter para abençoar o povo. E Deus me deu condição de fazer isso. Agora deixa eu dizer uma coisa, eu fiz outra oração. E eu não estou falando isso para me amostrar não, irmãos. Eu estou muito tranquilo com relação a isso. Amém? Eu estou muito tranquilo com relação a isso. Agora eu só posso dar exemplo mesmo, não vou usar exemplo da vida de ninguém. E eu tenho orado, e a Adriana tem dito, Senhor, eu quero ter condições de abençoar 10 pessoas por ano no Rema. Aí você diz, você já está abençoando os 10? Não, mas estou no caminho. O que é que isso significa, irmãos? Que se a gente é fiel no pouco, Deus vai nos colocar no mais. A sabedoria, a inspiração para fazer, vem de Deus. Eu acho que todo mundo aqui já me viu falando do exemplo do irmãozinho lá da igreja de Aracaju. Chegou para o pastor Darren dizendo que queria que o pastor Darren orasse para ele fazer alguma coisa na vida, que ele estava desempregado. E o pastor Darren vai lá orar com ele. Vamos orar. Ô irmão, graça e paz, irmão. Vamos orar. Encontrei o pastor Darren esses dias lá em Campina Grande. Ele olhou para mim e disse, pastor, por que está tão diferente você? O que aconteceu? Quem não conhece o pastor dela, ele é americano, né? E aí ele tem um sotaque, vai um pouco carregado, mas ele fala muito bem português. Aí ele disse, o que aconteceu? Tem algo diferente com você. Não, com você é assim não, assim já é outra pessoa. Mas ele tem algo diferente com você. O que foi? Aí eu disse, é o cabelo, pastor. Mas aí alguém chegou para o pastor Darren e disse assim, pastor Darren, eu quero que o Senhor ore comigo, porque eu estou desempregado, um jovem na igreja, irmãos. E ele orou junto com aquele jovem. 3, 4 meses depois, aquele jovem volta. Ele diz, pastor, o senhor lembra de mim? Não. É muita gente, irmão, me perdoe, mas eu não lembro. Olha, eu vim aqui um dia, eu orei com o senhor à tarde na igreja por um negócio. O senhor lembra? Ah, estou lembrado. Pastor, Deus me deu uma ideia depois da oração. Eu criei um aplicativo para fazer algo que ninguém fazia. Eu registrei esse aplicativo. E eu quero dar uma oferta para a construção da igreja. Porque Deus me abençoou, eu tenho dizimado, mas eu quero fazer uma oferta para a construção da igreja. E o que foi que ele disse? Pegue ali, irmãos, olha, bota ali no gasofilácio. Aí ele disse, não, pastor. Eu preferia na conta da igreja. O senhor poderia me passar a conta da igreja para eu fazer a transferência? Posso. O pastor Darren passou a conta e foi embora. Na segunda-feira, o pastor Darren puxa o extrato da conta bancária e está lá uma oferta de 300 mil reais. Aí você pode dizer, é muito, para Deus é nada. Sabe, eu estava conversando com a gente chamou um rapaz aqui para ver a questão de tinta, né, para a gente pintar aqui. Ele me passou o orçamento das tintas e tal. E aí da primeira vez que ele veio aqui foi interessante, porque ele veio e eu comecei a mostrar ele, né? A gente vai fazer isso, depois a gente vai botar um carpete, depois a gente vai colocar um forro, vai fazer a pintura assim, vai fazer um tratamento acústico, vai fazer isso aqui, vai fazer isso, aquilo, outro. Aí ele não falou para mim não, né? Mas aí depois conversando com os irmãos aqui da igreja, ele disse, rapaz, o pastor vai fazer tudo isso mesmo? Porque vai gastar tanto no negócio que não é dele. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Deus é excelente. Eu não vou deixar de fazer porque não é meu não. Porque Deus pode me dar dinheiro para eu comprar esse prédio. E como eu disse a você já, irmãos, eu tenho orado para Deus me dar 200 mil para botar aqui nessa reforma. Agora deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou falando isso passando necessidade não, porque eu vou passar a visão. Agora deixa eu te dizer uma coisa, quando chegar aos 200 mil, se você orar por isso, faça o que você orou. Porque é fácil dar 200 mil quando chega 1 milhão. Ah, eu estou com 1 milhão, mas está orando por 200 mil chegar para fazer a reforma da igreja. Eu vou dar, aleluia. Mas e dar 200 quando só chega 200? Está dando para entender?
Era mais ou menos como aquela viúva. Ela não deu do que sobrava, mas ela deu de tudo que ela tinha. Não estou mandando você dar tudo não, viu, irmãos? Glória a Deus, a gente não prega assim não. Mas eu estou falando sobre a intenção do coração. Então, tudo isso volta para Ele. Sabe, irmãos, nós ainda não temos tantos trabalhos evangelísticos funcionando aqui. Ainda, mas no segundo semestre se prepare, porque vai ter trabalho com força. E eu não sei, irmãos, onde você vai se envolver, mas eu quero ter condições de chegar e promover algo para a vida de pessoas. Você já imaginou a gente conseguir pegar dinheiro aqui e construir um monte de casa para quem não tem? A gente pegar terreno, construir casa e botar o povo para morar? E dizer, rapaz, foi aqueles crentes, eles não vieram aqui pedindo dinheiro, não, eles vieram dar, porque a Bíblia diz, mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. Quando Deus chegou para Abraão, Ele disse, Abraão, seja você uma bênção. Ele disse, seja uma bênção. Então, irmãos, que nós possamos entender isso. Deus, Ele vai nos dar sabedoria, Ele vai nos dar instrução. Para quê? Para que a gente possa fazer o reino dele crescer, para toda generosidade, para promover a vida das outras pessoas. Ah, pastor, então é errado eu ter uma vida financeira boa e desfrutar das coisas boas? Não, é certo. Você tem que fazer isso. Agora você não vai amar isso. Nós não vamos amar isso. Deixa eu me botar no meio. Nós não vamos amar isso. Você está aqui? Nós precisamos entender, irmãos, Deus está nos chamando para um tempo novo, para um nível novo, para coisas maiores, para nos desprendermos de coisas, e essa sabedoria vai vir para a tua casa, vai vir para os teus negócios, vai vir para o teu serviço, por onde você passar, porque nós precisamos revelar o reino de Deus. Ah não, pastor, mas se eu der, vai faltar. Está faltando porque você não dá. Misericórdia, meu Deus, me perdoe, porque eu estou falando assim. Não é desse jeito assim que eu estou falando, não. Porque às vezes a gente fala um jargão, né? Mas sabe, irmãos, quando nós entendermos sobre isso, nós vamos entender que é melhor a gente ser canal. Sabe, a Bíblia diz, por exemplo, que quando um irmão chega a você tendo necessidade, a gente que tem e não ajuda, a gente não está praticando o evangelho. Você concorda com isso? Sabe, se a gente tivesse aqui agora, se a gente já conseguisse ter condições de fazer todo final de semana, todo um dia na semana, a gente ter condições de abençoar famílias, talvez não desse bairro, porque geralmente as famílias desse bairro são bem supridas, das pessoas mais próximas aqui, mas quantos e quantos bairros nós temos aqui ao redor da igreja que precisam de suprimento? E já imaginou toda sexta-noite a gente chega lá e levar algo que essas pessoas precisam, junto com a palavra? Porque não é só levar sem a palavra. Levar sem a palavra é assistência social, e isso é importante, mas não é evangelho. Quando Jesus quando falou, olha, diz ao cego que eles vão enxergar, diga aos doentes que eles vão ser curados, e diga aos pobres prega o evangelho, para que eles possam sair daquela condição, porque a assistência é o socorro para o momento, para suprir a necessidade naquele momento, e a gente precisa fazer isso. Se você deseja ofertar cestas básicas para a igreja, traga, porque a gente distribui todos os meses. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não pode ficar só naquilo, a gente precisa levar o evangelho. Já imaginou quantas coisas poderosas nós podemos fazer? Porque nós entendemos que o que temos não é para nós, que a sabedoria de Deus não é só para a gente, mas é para transbordar para a vida de outras pessoas. Você pode ficar de pé, eu quero orar com você agora. Deus é bom. Nós vamos ainda continuar esse tema até o final desse mês. Talvez ainda falemos algumas coisas ao longo do mês de junho, mas eu quero mesmo que você feche seus olhos, ore ao Senhor. Sabe, talvez existe alguma área na tua vida que você precisa de sabedoria de Deus, que você precisa da instrução dEle, que você precisa ser inspirado por Ele. Talvez é na tua família, coisas que você precisa, pessoas com as quais você precisa saber lidar, situações que você não sabe lidar com o teu marido, com tua esposa, com os teus filhos. Talvez um parente próximo que está passando por um problema muito sério e você não sabe como pode ajudar. Existe alguém chamado Espírito Santo, que Ele está aqui para nos capacitar e nos instruir. E dele vem a sabedoria que nós precisamos. Talvez dentro da igreja local você tem um desejo de se envolver mais, de servir melhor a cada dia,
de servir com excelência maior, de poder transmitir para cada pessoa que está nesse lugar o teu amor, a ideia, a visão que Deus te deu. Peça a sabedoria que Deus te dá. Ou talvez você está aqui e se enquadra nessa última parte que nós falamos. Você é um funcionário, você é um empreendedor, e você precisa de sabedoria para ser o melhor que você pode ser, para que você possa agir de acordo com a vontade de Deus. E Ele vai te dar, irmãos. Ele vai te dar, porque o nosso coração está em fazer a vontade dEle. O nosso coração está em nos doarmos para Ele. Pai, no nome do Senhor Jesus, Senhor, te rendemos graças, Senhor, por tua sabedoria disponível sobre nós. Pai, muito obrigado, porque de nós mesmos nós não podemos fazer. De nós mesmos nós seremos limitados, Senhor. Mas debaixo da tua inspiração, nós podemos fazer coisas extraordinárias. Debaixo da tua instrução e da tua sabedoria, nós podemos nos mover com ousadia, Senhor. Nós podemos representar o teu reino. Nós podemos demonstrar a sua vontade. Nós podemos replicar a tua vontade por onde nós passarmos. Ah, Senhor, nós queremos a cada dia, Pai, ter os olhos do nosso entendimento abertos, Pai. Como Paulo orava pelos irmãos daquela igreja, olhos espirituais abertos, para compreendermos a grandeza da nossa herança em você, para compreendermos para aquilo a qual nós somos chamados, para compreendermos aquilo que nós podemos fazer nessa terra, Pai. Senhor, mas entendemos que tudo isso é possível debaixo da tua sabedoria. E aqui estamos nós, Pai, como filhos amados, te pedindo, nos dê sabedoria necessária, para que nas áreas que nós não temos ainda andado na plenitude da tua vontade, nós possamos entender e viver essa verdade, Senhor. Senhor, eu chamo à existência cada vez mais, Senhor, corações humildes e contritos diante de você, para entender, Senhor, que a nossa vida é para você, Pai, que a nossa vida é para te servir, que aquilo que temos é para você, que nós estamos aqui até o dia da tua volta como embaixadores do teu reino, representantes de um reino espiritual, para promovermos esse reino com a nossa vida, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes. Obrigado, Pai, por nossas famílias podendo desfrutar dessa sabedoria operando sobre nós. Obrigado, Pai, pela nossa igreja entendendo cada vez mais sobre essa sabedoria, pelas tuas igrejas nessa cidade entendendo o teu propósito. Obrigado, Pai, por cada pastor sendo inspirado por você, inspirado pelo teu Espírito, para que haja crescimento, para que haja a manifestação da tua glória, Pai. Senhor, nós não queremos um evangelho só de falar. Nós não queremos um evangelho sem resultados. Nós não queremos um evangelho sem transformação de vidas. Nós não queremos uma igreja sem salvação. Nós não queremos uma igreja sem a manifestação do teu poder. Mas nós queremos refletir, Senhor, a sua glória diante de você, Pai. Que as pessoas possam olhar para nós e reconhecer o teu reino sobre a nossa vida, em manifestação, meu Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, 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 Pai. Eu quero te dar uma oportunidade nessa noite. Talvez você está aqui
e você nunca fez uma oração convidando Jesus para ser o Senhor da sua vida. Talvez você está aqui e nunca fez isso. Você até já foi em algumas igrejas, você até gosta de ouvir essa palavra, mas sabe, você talvez nunca fez uma decisão dizendo: Senhor Jesus, a minha vida é para você, eu entrego minha vida para você. Ou se talvez você até já tenha feito essa oração em algum momento, mas por algum motivo você se afastou da comunhão com Ele, do relacionamento mais íntimo, sabe, do congregar, do estar com Ele. Eu também quero te dar a oportunidade nessa noite de você se reconciliar com Ele. Tem alguém aqui que precisa fazer isso? Sabe, talvez você não sabe qual é o teu futuro. Se você morresse hoje e alguém te perguntasse o que vai acontecer com você, talvez você não soubesse dizer, ou você não tem certeza da sua salvação. Deus está te convidando nessa noite para tomar uma decisão que vai mudar completamente o curso da tua vida, não somente aqui, mas por toda uma eternidade. Tem alguém que precisa fazer isso nessa noite? Você pode levantar a tua mão, nós vamos orar junto com você, nós vamos celebrar a tua vida. Tem alguém? Não? Todos já são salvos? Tem alguém que precisa receber oração por cura nessa noite? Você pode levantar a sua mão. Você está com algum sintoma de enfermidade, você recebeu algum diagnóstico contrário ao que Deus planejou para você. Se você precisa receber oração por cura, você pode levantar a sua mão, nós vamos orar também por você. Você? Mais alguém? Por favor, Natália, põe as mãos sobre ela. Veja qual é a necessidade, veja qual é a situação. Pai, te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor nos garante que os sinais acompanharão a pregação da Tua palavra, Pai. Te rendemos graça porque o Senhor sempre nos ouve, e nós somente iremos usar a autoridade que o Senhor nos confiou, crendo que é o Senhor que confirma a Tua palavra. E nós damos uma ordem agora: todo sintoma de enfermidade, tudo que está funcionando fora do que Deus planejou no corpo dela, nós ordenamos agora, em nome de Jesus Cristo, bate em retirada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo diagnóstico contrário, todo sintoma, toda enfermidade, desaparece em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Olhe para seu vizinho e diga: meu irmão. Não, fale com mais vontade, amém? Pode acender as luzes, diga: meu irmão, a sabedoria de Deus está disponível para nós. Já viu aquela pessoa que ela poderia, Deus ele usa uma passagem na Jeremias, quando você pode sentar, e Deus diz assim: olha, não cave cisternas rasas que não possa reter água. Às vezes a gente pode ir com um caminhão-pipa para encher de água, mas a gente vai só com um copo plástico. Sabe, irmãos, a sabedoria de Deus é infinita, e Ele quer nos instruir. Amém? Pastor Luiz. Aleluia, glória a Deus. Queridos, você recebeu nessa noite? Demais, né? Graças a Deus. Vamos falar um pouco, continuar um pouco falando sobre dízimo e oferta, amém? O pastor falou com muita propriedade, né, sobre dízimo, sobre a oferta. E uma coisa que me chama a atenção, bem rapidinho aqui, meu amado, em 2 Coríntios 9,6, que o pastor também tocou em 2 Coríntios 9,6, ele diz assim, olha, o apóstolo Paulo disse, olha, lembre-se, obrigado, querido, lembre-se, amém, amado, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. O que é que ele está trazendo para mim e para você? Trazendo a nossa memória. O que você quer da parte de Deus na área de finanças? Se você vai lançar algumas sementes, uma vez ou outra, um mês ou outro, você vai colher uma colheita pequena. Mas se você faz isso com continuidade, pela fé você vai receber uma colheita farta. Amém, querido? Imagina aí um agricultor saindo para semear. Amado, se nós tivermos a fé de um agricultor, está tudo resolvido.
Amém? Porque o agricultor, ele lança a semente, ele cava, lança a semente e vai embora para casa. Porque aquela está germinando e de repente ele vê o fruto daquele trabalho que ele fez, daquela fé, daquela direção que ele fez. Amém, amado? Então que nessa noite você possa levantar e você possa dizimar com alegria, em nome de Jesus. Amém? Eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres do poder de Deus. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Aleluia. Querido, nós temos também o nosso Pix, tá? Se você não está disponível com dinheiro, quer fazer o Pix, está aí a oportunidade também de você semear nesta obra, amém? Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome, glorificamos a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por instrução vindo para a nossa área, na área de finanças, Pai. Nós louvamos o teu nome por cada dizimista e cada ofertante deste lugar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quero chamar aqui a nossa irmã Paula. Amém. Graça e paz. Vocês estão bem? Então, vocês perceberam que tem alguma coisa diferente aqui hoje, né? Nós estamos celebrando o aniversário do nosso pastor. Amém? É motivo de festa para nós e nós queremos agradecer a ele por tudo que ele significa para a gente. Amém? Então, a Aninha vai começar as homenagens. Existe uma pessoa que é um exemplo para mim e para toda a igreja. Pastor, você é um ser humano muito especial. Tenha um aniversário feliz e abençoado. Saiba que todos os amamos, que todos aprendemos que seus ensinamentos, que acreditam na sua divina palavra, que você transmite com tanta dedicação e sabedoria. É um privilégio existir no mesmo lugar e tempo que você. Espero que se divirta muito nesta data tão bonita e marcante. Você merece uma festa alegre para celebrar mais 12 meses incríveis que o Senhor lhe ofereceu. Parabéns. Mais um ano, pastor. Te amo, pai. Também, meu amor. Amém. Então, sabe, queridos, quando a gente encontra um terreno fértil, a gente faz o quê? Lança as nossas sementes, não é assim? Então, enquanto a gente estiver cantando parabéns, você vai ficar livre para lançar as suas sementes. Sabe, queridos, o teu pastor, ele não precisa dessa semente que você vai oferecer, porque ele já entendeu que Deus é o supridor. Ele também não pediu. Nós estamos fazendo isso, ele não está nem sabendo. Eu acho que a gente conseguiu fazer surpresa. Eu acho que não. De manhã ele descobriu. Eu desconfiei de manhã por causa do pastor Luiz pedindo para não entrar na sala ali. O que é que estão fazendo? Então, é difícil fazer surpresa para gente inteligente, né? Então, ele não pediu, ele já entende que Deus é o supridor, mas eu entendo que quando a gente tem gratidão no nosso coração, a gente precisa expressar de alguma forma. Então, se você deseja, se você quer fazer isso nessa noite, enquanto o louvor estiver tocando, você fica livre para trazer a sua oferta aqui na frente, amém? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades
que ora, e ora. Aleluia, parabéns, parabéns, parabéns. Amém. A gente também tem o Pix dele aqui, caso você queira fazer. Essa oferta vai cair diretamente na conta dele e você fica livre, amém? Eu queria chamar os ministros auxiliares. São os supervisores dos departamentos, né? E eles estão representando todos os departamentos. Podem vir. Tá? Todos a liderança da igreja resolveu promover esse momento porque nós precisávamos expressar a nossa gratidão ao pastor. Amém? Então agora a gente quer orar pela vida dele. Aleluia. Amém? Aleluia. Pode ficar de pé, querido amado pastor. Recebo tudo. Vamos erguer as mãos para a direção dele. Pai, no nome de Jesus, graças nós te damos, Pai, porque sabemos, ó Deus amado, o teu chamado para a vida do pastor Chilton, Pai amado, e ele tem cumprido, Senhor, fielmente, dia após dia, Senhor Deus, dedicando a sua vida para servir aos próximos, Senhor. E em nome de Jesus, nós liberamos sobre a vida dele uma unção dobrada cada vez mais, Senhor, entendimento, sabedoria vindo do alto, o bom presente do Senhor sobre a vida dele, sobre a sua família, sobre o seu ministério, Pai. A tua palavra diz: onde ele colocar a planta das suas mãos e os seus pés, será dele como herança. Amém. E nós declaramos, Pai, a bênção do Senhor, que enriquece e que não traz tristeza e nem desgosto, sobre a vida do pastor Chilton e sobre a sua família, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Nós preparamos a festa para que você pudesse participar também. Então, quando você estiver saindo, você vai receber o bolo, tá? Não deixa de receber. Nós fizemos esse momento para que você pudesse realmente festejar com ele. E não te preocupa com a tua criança, eles já estão lanchando lá para que você fique bem tranquilo no final. Caso você queira tirar foto com o pastor, tá? Então, no final, você pode aguardar por ele ali, amém? Amém. Então, eu quero mesmo agradecer todo mundo, né? Sei que na quarta-feira mesmo, no dia do aniversário, nós estávamos aqui juntos, né? Num treinamento maravilhoso para o pessoal que ministra, com o grupo de louvor. E que bom, irmão, sabe? Às vezes as pessoas dizem assim que o presente que um pastor gostaria de receber é ver o crescimento das pessoas, né? Da ovelha. E é interessante porque eu ouvia isso antigamente, e eu falava isso, e eu achava que era um jargão. Eu achava que era algo que se dizia de praxe. Mas de verdade é isso, sabe, irmãos? Eu creio que o que mais me deixa feliz não é algo natural que você possa honrar a minha vida. Eu sou tão grato a Deus por isso, porque você se esforçou, né? Você que pôde fazer. Eu sei que algumas pessoas nem sabiam, mas eu entendo, irmãos, tudo isso, e eu sou muito grato por você, mas o melhor presente mesmo que eu poderia receber é ver você crescendo, sabe? Quando nós estamos cumprindo uma visão de Deus, eu creio de verdade que essa visão não é só para a gente, não se restringe a nós, né? E o que eu quero mesmo é que a unção que está sobre a minha vida, de alguma forma, possa te alcançar, te tocar, né? Esticar você, mudar a tua mentalidade, para que você possa viver o que Deus tem para a tua vida, né? É isso que vai me deixar mais feliz. Eu sou eternamente grato. Muito obrigado, irmãos, por tudo que vocês têm feito. Eu quero agradecer a cada um dos auxiliares, cada liderança, cada pessoa dessa igreja, por ter se esforçado para ter esse tempo mesmo, para fazer isso. Eu sou grato demais pela tua vida, e eu quero mesmo ver você crescendo em Deus. Amém? Sabe, eu quero agradecer você que ficou conosco até agora. Nós temos alguns avisos bem importantes. Eu quero convidar Conrado e Ana aqui, por favor. Eles têm um aviso importantíssimo para colocar. Eu queria que os meninos colocassem aqui o cartaz do nosso jantar dos casais. Aleluia. Graça e paz, povo. Eu me chamo Conrado, sou casado com Ana Carla há 15 anos. Vai fazer 15 anos esse ano. E temos 2 filhos lindos, maravilhosos. Nós queríamos informar a vocês que esse ano nós seguimos a direção do Espírito Santo, e para trazer mais comunhão para nós como casais, a gente está promovendo
o jantar dos namorados, que acontecerá no dia 7 de junho, às 8 horas. Será no restaurante Boa Imperial, que é um restaurante lá perto do girador do shopping, não é isso? Do anel viário. E as vagas elas serão limitadas, então vai ter um jantar, haverá uma palavra, certo? E um momento de comunhão, e será maravilhoso. Então eu queria incentivar você, porque assim como nós, né, temos filhos, a gente sabe que muitas vezes a gente termina não conseguindo se dedicar ao cônjuge e a gente precisa efetivamente forçar isso. E esse dia será um dia que a gente conta com vocês para que a gente possa desfrutar desse momento. Quantas crianças, pendura no varal e vai para lá. E quando voltar, elas vão estar lá abençoadas em nome de Jesus. Então, no final, vocês, quem quiser já pode me procurar, porque as vagas elas são limitadas devido ao tamanho do restaurante, tá bom? Então, sintam-se convidados e a taxa será, em média, R$50 o casal. O casal, não é assim, pastor? R$50 o casal. A gente procurou ser um custo baixo para não pesar para ninguém. E se porventura você tem o desejo de ir, você quer ir de verdade, você não está em condição, me procura também para a gente ver o que é que a gente faz, porque essa palavra de hoje, ela surtiu muito efeito na minha vida, e isso é uma das coisas que é muito resolvida na minha vida. Então, assim, é muito tranquilo isso. Então, nos procura que ou a gente, ou quem quiser ser abençoado, vai ofertar na sua vida. Só não deixa de ir. Amém? Então, aleluia. Amém. Passa o pastor agora. Então, é interessante, pessoal, porque nós temos vagas somente para 60 casais, tá? Então, como o Conrado falou, pastor, e a gente vai pagar 50? Como vai ser? Você vai pagar o que você consumir lá. Então, lá tem pratos para 2 pessoas a partir de R$40, 30 e poucos reais. Ou, se você quiser gastar mais, você fica livre. E aí você come o que você achar melhor lá. Mas vai ser um tempo de comunhão, de estar junto mesmo. E a gente quer convidar você a não faltar. Nós estendemos esse convite junto para o pessoal lá da Igreja da Vila. E eles vão estar junto conosco também nesse dia. Então, corre para dar o teu nome, porque o povo lá é ligeiro, viu? Corra para dar o seu nome, para que você não perca a vaga e você possa estar lá junto com a gente. Tá bom? Glória a Deus. Queridos, terça-feira, depois de amanhã, diga depois de amanhã, nós vamos ter um culto maravilhoso aqui. Na verdade, uma apresentação no nosso culto Atos 29, do grupo de teatro Jeová Nissi, com a peça O Tribunal. Então, esse grupo é um grupo de teatro maravilhoso, abençoado, que tem percorrido todo o Brasil, né, abençoando mesmo, trazendo a palavra, usando artes cênicas. E você está convidado a estar conosco aqui na terça-feira. Nosso culto começa às 8 da noite, a entrada é franca, gratuita, você não vai pagar nada, mas convide pessoas, sabe? De preferência quem não é crente, né? Convide ele, traga ele para esse lugar, porque o nosso culto Atos 29 desse mês vai ser um culto bem diferente, mas bem voltado para alcançar a vida de pessoas, e a gente conta com você, orando, mas também trazendo pessoas para esse lugar. Amém? Na quinta nós voltamos nosso culto, nossa programação normal, às 20 horas também, com mais uma quinta abundante. Vamos continuar abordando sobre cultura do reino. Eu quero fazer de novo as recomendações de livros que eu fiz ontem. O primeiro deles é Sábias Prioridades, do pastor Pirilo Borba. E o segundo é Como Manter a Cabeça no Lugar neste Mundo Louco. Já parou para pensar? Como você pode desenvolver o discernimento para viver estes últimos dias? Do pastor Rick Renner. Esse livro é maravilhoso, vai te ajudar muito a crescer e estar preparado para viver o que Deus tem para você. Amém? Eu quero só relembrar para você, casal casado, dia 31 nós vamos ter um encontro aqui e nós vamos aprender sobre sexualidade no casamento. Para nós que somos cristãos, eu quero convidar você a não faltar e a estar conosco aqui na terça-feira, dia 31 também, tá bom? Você pode ficar de pé, vamos orar. Sim, nosso querido irmão nos lembra, dia 5 de junho, no nosso culto de ceia, nós vamos celebrar a formatura das nossas turmas do discipulado. Então, os nossos novos membros da igreja, vamos celebrar junto com eles,
vai ser um tempo maravilhoso. Dia 5, nosso culto de ceia, eu quero que você não falte. E no dia 18 de junho, você, mulher de Deus, você tem um encontro marcado com o evento Mulheres no Secreto, junto com Rosana Lira, com Tati Brito. Vai acontecer lá na Igreja do Centro. Você pode procurar a Adriana, dar o teu nome, comprar teu ingresso com ela, pagar no cartão, fica à vontade. Mas você, mulher de Deus, não deixa de participar, vai ser um tempo poderoso, tá bom? Eu quero te agradecer de novo, tá certo? E dizer que eu vou rapidamente ali na porta, só recepcionar o pessoal que está saindo, e volto para cá, e aí eu vou tirar umas fotos ali para registrar, tá certo? Eu vou tirar as fotos, eu vou, mas deixa só eu ir lá para o pessoal não sair sem eu falar com eles, tá bom? Você pode fechar teus olhos. Pai, no nome de Jesus, te rendemos graças, Senhor, por essa noite, por tua palavra, por uma semana abençoada que se inicia, Pai. Nós cremos que debaixo da tua sabedoria, inspirados pelo teu Espírito, nós faremos a diferença por onde nós passarmos. Obrigado, Pai, porque essa sabedoria será revelada, não somente por nossas palavras, mas também por nossas atitudes. Nós te rendemos graças, Senhor, porque veremos nossa família, nosso trabalho e nossa igreja transformados por causa da tua influência, no nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito repouse sobre a sua vida. Vai na paz e cumprimenta teu irmão.